Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson e estou aqui fazendo mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é sobre a vocação da juventude, né? Eu vou falar sobre isso, né? Sobre a vocação da juventude, sobre a vocação que um jovem cristão tem na sua vida. E eu vou falar de três coisas aqui relacionadas a isso. A primeira é a seguinte: a juventude atende ao chamado divino. Primeiro, Timóteo viveu à altura de sua vocação. Bem, como ouvimos aqui, realmente Timóteo viveu à altura da sua vocação. E a referência que se tem disso é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 11, o capítulo 4 e o versículo 9. Agora eu vou falar sobre Esther. Esther envolveu-se com o chamado divino. Bem, Esther, como bem sabemos, era uma moça e ela se tornou rainha. E ela viveu aquele chamado dela de ser rainha. Assim, nós também, jovens cristãos, devemos viver o nosso chamado. O que Deus nos chamou, devemos viver isso. Se Deus nos chamou para ser missionários, devemos viver como missionários. Se Deus nos chamou para ser pregadores, que vivamos, que possamos viver pregando a palavra do Senhor. Terceiro, Samuel aceitou o chamado divino e fez uma grande obra. Bem, também devemos aceitar o chamado do Senhor em nossas vidas. Quando Deus nos chama, devemos aceitar esse chamado dele e fazer uma grande obra. Uma grande obra. E quarto, né? Saulo converteu-se e se tornou um grande pregador. E termina com Saulo, né, que é Paulo. Então, a gente observando isso, vemos várias coisas aqui, né? Viver à altura da vocação, envolver-se com o chamado, aceitar o chamado e, e o exemplo de conversão e se tornar aquilo que é chamado, né? Agora eu vou falar da segunda parte. O que Deus tem em vista ao chamar a mocidade, né? Primeiro, chama das trevas para a luz. Aí tem a referência de Pedro, né? De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E eu vou ler essa referência, que diz assim, ó. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Não. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é isso. Segundo, neste tempo de pecado, Deus nos chamou para a santificação, né? Nesse tempo que a gente vive, né? Deus nos chamou para que a gente se santificasse, né? Para que a gente possa viver em santificação junto com o Cristo. Agora eu vou falar. Terceiro, chamou-nos para sermos suas testemunhas, né? Nós somos testemunhas de Deus e anunciamos Deus, né? Nós testemunhamos Deus. Então, quarto, chamou-nos para seu reino e glória. Então, além de nos chamar para fazer a sua obra, ele nos chamou para seu reino e glória, né? Chamou-nos para seu reino e glória. Agora eu quero finalizar, né, com a terceira e última parte, o que implica a aceitação ou rejeição do chamado divino, né? O mancebo rico não aceitou o chamado divino, por isso perdeu a vida eterna, né? Que é o jovem rico, né?
E isso tem a referência de Lucas, capítulo 18, né, versículo 18, né, que é sobre o jovem rico. Então, quando Jesus fala para aquele jovem rico deixar suas riquezas, né, entregar aos pobres a sua riqueza e seguir ao Senhor Jesus, nesse momento ele ficou triste e foi embora. Você vê que esse jovem rejeitou o chamado que o Senhor rejeitou o chamado que o Senhor fez para ele, né? Ele rejeitou isso. E você, jovem, não deve rejeitar o chamado que Deus tem para você. Então, não rejeite isso. Aceite o chamado. Segundo, Saul não foi obediente ao chamado, por isso fracassou, né? Saul, como bem sabemos, foi o primeiro rei de Israel e ele tinha um chamado, só que ele não foi obediente e por isso que ele fracassou. E, e qual é o exemplo que isso é para nós jovens? Que devemos ser obedientes a Deus. Ser obediente ao chamado que Deus nos chamou. Então, que possamos ser obedientes a Ele, né? Ser obedientes ao chamado. Terceiro, os que aceitaram tiveram êxito, né? Os que aceitaram o chamado tiveram êxito. E tem a referência aqui de 2 Timóteo, capítulo 4, quer dizer, versículos 7 e 8, né? Que diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então é isso. Paulo teve êxito no seu chamado. E ele termina, né, o seu chamado falando essas palavras, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quero terminar, né, com a última parte desse assunto, né? O chamado divino é feito a cada jovem. Então, o chamado que Deus faz para o jovem é para cada jovem, né? Cada jovem tem um chamado. Eu, você que está assistindo, tem um chamado, jovem. Então, que você possa refletir sobre isso. E eu vou ler a referência. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, é isso. Então, que possamos tomar posse da vida, né, para a qual foste chamado, né, para a qual fomos chamados. Então, que você, jovem, possa viver o chamado, ser obediente ao chamado que você tem e é isso. E também ser testemunha. Então, esse é o vídeo. E eu quero, né, terminar esse vídeo deixando aqui as minhas últimas considerações. Obrigado por assistir. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e até a próxima.